Pessoal, tudo bem? Diogo aqui do canal Expedição do Cabral. Primeiramente queria dizer que é um enorme prazer ter a oportunidade de falar com vocês. E para quem gostar aí do vídeo que eu tô fazendo, se inscreve no canal, deixa o like, deixa seu comentário, porque eu tô até suando aqui, cara. É porque eu tô realmente em êxtase para fazer esse vídeo para vocês. Porque esse vídeo pra mim, ele é assim, ele é revelador, sabe? Por quê? Nesse vídeo eu quero falar sobre um documentário que eu assisti ontem na Netflix, que foi um documentário cujo o nome dele é A Democracia em Vertigem, né? Da nossa querida Petra Costa. Cara, esse documentário, ele me sensibilizou a tal ponto de eu poder estar aqui botando a cara para declarar para vocês que agora eu sou um socialista. Olha eu aqui de vermelho aqui, ó. Eu sou um socialista agora, inclusive eu vou defender com toda a veemência, com todas as minhas forças a causa do hashtag Lula Livre. Vou defender também, agora que eu entendi bem claro o que aconteceu, eu serei a resistência também e vou defender aí a luta contra o golpe que a nossa presidenta eleita democraticamente sofreu, né? Enfim, esse é meu intuito nesse vídeo, é vir aqui falar para vocês de peito aberto, declarar essa mudança, porque eu me via cego, né? Aí manipulado por um sistema capitalista que dominou a minha mente, né? Essa coisa de tanta manipulação de informações na internet aí acabaram me fazendo formar uma opinião que não era a verdadeira, né? Então eu estava iludido, acreditando nessa coisa de direita, de conservador, mas agora sim, agora eu encontrei o meu caminho. Queria agradecer, incomensurável aí, a minha gratidão à senhora Petra Costa, que me ajudou a despertar para esse novo horizonte. Mentira, né, gente? Pô, pelo amor de Deus. Eu estava tentando aqui fazer uma introdução que pudesse parecer aí ser uma mentira maior do que esse documentário, mas eu acho que, por mais que eu me esforce aqui, eu não sou bom ator o suficiente, nem ator eu sou, né? Imagina se bom o suficiente para conseguir convencer vocês a respeito de uma mentira deste tamanho, né? Então vamos lá, cara, vamos começar a deixar as coisas claras, até porque eu acho que tem muita gente que assiste sem ter uma base, né? Uma visão mais ampla da questão política, do que realmente vem acontecendo nos últimos anos no nosso país, e a gente acaba vivendo esse período agora, que é o período mais extremo, né, que a gente encontrou aí realmente na nossa democracia. A gente acaba tendo essa polarização tão grande de ideias, aonde você realmente tem os extremos, né? Então, o que eu queria dizer a respeito aí do documentário, de forma séria mesmo, agora minha opinião mesmo, o que eu queria falar sobre a senhora Petra Costa, né? Que na minha opinião, o erro cabal desse documentário é ele não servir como ferramenta de verdade histórica, sabe, cara? Ou seja, ele até tem uma proposta de ser um documentário de impacto. E realmente isso acontece. Se você assistir, até aconselho que vocês que não assistiram, tiverem a oportunidade, vão lá no Netflix e assistam, porque pra gente criticar, pra gente poder falar a respeito de qualquer coisa, a gente tem que primeiro saber do que a gente está falando, né? Então, o que acontece? Por mais que a senhora Petra Costa ela tenha até feito um documentário de impacto, ela tenta, através da sua narrativa, corrigir percepções, sabe? E ela acaba manipulando essas percepções, querendo impor um discurso predominante. Porque, em muitas das vezes,
aliás, na maioria das vezes, ela não conta a verdade completa dos fatos, ela manipula essa verdade, né? Porque ela se baseia em recortes, né? E ela manipula essa verdade dos fatos e ela acaba levando aquela pessoa que está assistindo a se sensibilizar com diversas coisas que, peraí, porra, não foi bem assim que aconteceu, né? Vamos lá, vamos começar lá desde o início, lá, quando ela introduz lá o documentário, que ela coloca lá imagens, né, gravações antigas do senhor Luiz Inácio Lula da Silva lá participando de greves, né, à frente dos sindicalistas lá, ele representando a classe trabalhadora. Pô, ela esqueceu de citar nesse trecho que, por exemplo, existe uma delação feita pelo Romeu Tuma Júnior, onde ele declara, sem nenhum pudor, que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva ele era agente duplo. Ele, ao mesmo tempo que ele defendia lá a classe trabalhadora e assim ele fazia aquela militância a favor dos proletariados lá, ele também, por sua vez, fechava acordos muito oportunos para ele próprio, ou até por os interesses dele próprio, com os empresários. Isso aí tá lá, bota aí na internet aí, ó. Depoimento, delação, Romeu Tuma Júnior, Lula, empresários, causa trabalhista, você vai ver. Tem tudo isso aí, não vou me aprofundar no assunto, mas eu já vi a respeito. Dando sequência, primeiro que ela passa uma sinopse ali dizendo que seria, né, que iria contar sobre o golpe da senhora Dilma, ex-presidenta, né, Dilma Rousseff, mas na realidade a narrativa toda é em cima do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, né, cara? A gente percebe claramente que o propósito desse vídeo é fazer com que, digamos assim, de maneira genérica, né, a gente consiga subir aí essa hashtag aí Lula livre, né? Pelo menos na mentalidade do povo, né? Porque a pessoa de mente mais fraca que assiste esse vídeo, que não tem a sua opinião fechada, ou não tem a sua opinião pelo menos formada, a pessoa, ela realmente, porque tem um certo sensacionalismo ali, um apelo que é bem pesado, entendeu? E assim, uma das coisas que eu gostaria de falar, quem é a senhora Petra, né? Eu fui procurar saber um pouco sobre a senhora Petra Costa, até porque ela, nesse sentido, até ok, ela não engana ninguém. Ela deixa bem claro, né, que ela é de uma família abastada, né? Ela já teve esse privilégio aí de nascer neta, né, de um dos fundadores do grupo Andrade Gutierrez, né? Então ela já nasceu, né, com um certo, para quem é marxista, né, como ela deixa claro que os pais dela são, e ela também é marxista, né? Para quem nasce numa família realmente burguesa, deve ser muito difícil, né? Porque ela apresenta no documentário várias vezes, né, esse cunho marxista da luta de classes e tudo mais. Ela deixa isso bem claro, né? E assim, cara, de maneira bem... Eu queria fazer uma coisa assim até mais profunda, cara, mas eu acho que não tem muito cabimento, né? Porque é tão raso, se você analisar lá, como ela falta tanto com a verdade, como ela passa pano para tanta coisa que não tem como ser passado pano. Por exemplo, quando ela vai falar do mensalão, ela imuniza o Lula de uma forma assim, que como se ele fosse de uma pessoa ali de
pura índole, como se ele fosse libado, né? Ele é totalmente isento de qualquer espécie de culpa. Quando ela vai falar do petrolão, ela diz que a descoberta do pré-sal logo se revelaria uma maldição, né? Ela fala de tragédia grega, ela fala que, porra, cara, o que foi o petrolão, cara? O desvio de dinheiro da Petrobras, isso daí qualquer pessoa, mesmo que tenha algum bloqueio cognitivo, a pessoa vai conseguir entender que houve roubo. Porra, todas as delações, todas as investigações, o dinheiro que vem sendo devolvido aí pela Lava Jato, entendeu? O dinheiro brotou da onde? Do chão, minha filha? Porra. Aí você vai ver que a Petra Costa, né, ela estudou na USP, né? Ela estudou na USP, depois ela se graduou lá na Barnard College. Eu não sei se estou falando certo. Desculpa, tá? Você tá até no direito de dizer que eu sou limitado aí no inglês, mas ela, se eu tiver errado, me perdoe. Eu sou brasileiro e meu idioma é o português, né? Eu deveria até ter tido a oportunidade de aprender o inglês, mas infelizmente esses governos socialistas que passaram por aí não me deram a chance. Esse instituto, eu fui ver alguma coisa a respeito sobre o instituto que ela estudou, né? Eu fui pesquisar quem é a pessoa, né? Ela passou a visão dela de mundo, né? A ideia dela sobre o assunto, né? No documentário, né? A Democracia em Vertigem. E aí eu fui ver quem era essa pessoa, né? Que eu estava olhando o documentário através dos olhos dela, né? E aí eu fui entender que ela, além de ser neta, né, de um dos fundadores da Andrade Gutierrez, ela é filha de um casal comunista, né, militante, né, que inclusive lutou ali no período do regime militar, né, lutaram contra as forças do governo, do regime militar. E o próprio nome da senhora Petra é em homenagem ao senhor Pedro Pomar, falecido, né, já, seu Pedro Pomar, que foi um dos líderes fundadores do PCdoB, né, que o PCdoB foi fundado em 1962, de uma dissidência, né, com o PCB, e esse senhor Pedro Pomar, cujo nome dela é Petra em homenagem, ele era um dos mentores, né, do PCdoB, e era mentor dos pais dela, né, da senhora Petra, né. Inclusive ela coloca durante o documentário a mãe dela para falar alguma coisa, promove o encontro da mãe dela com a Dilma lá, para poder as duas falarem daquele momento, né, onde as duas eram revolucionárias, como elas lutaram, mas ela esquece de falar, esquece ou omite, né, aí fica a critério de quem vê, que a senhora Dilma, assim como a própria mãe dela, né, eles não estavam lutando pela democracia, né, Petra, você não vai querer dizer que sua mãe estava lutando pela democracia, né? Você esqueceu de mencionar que as causas que eram defendidas eram nada mais, nada menos do que uma outra ditadura, né? Que se você julgava que o regime militar era uma ditadura, a ditadura do proletariado, inspirada aí de cunho mais chinês, mas também inspirada no que havia acontecido há pouco tempo lá com Fidel, com Che Guevara lá, né, aquela coisa toda que houve da Revolução Cubana, né, que mobilizou muita gente ali naquele período ali que era fã do marxismo, né, e aí mexeu, né, com muitas cabeças, né, e aí, mas talvez tenha sido mais influenciado realmente pelo marxismo chinês, né, o modelo mais chinês de comunismo, né? E cara, você esqueceu de mencionar isso, Petra, entendeu? Que a sua mãe, a Dilma, naquele período estavam lutando por uma ditadura, que seria a ditadura do proletariado. Mas, enfim, entre erros e omissões, a senhora Petra, ela consegue construir uma narrativa onde ela culmina, né? Ela chega nos finalmente lá, dando outro detalhe, né? Não sei se talvez aí seja muita teoria da conspiração da minha parte,
talvez até seja mesmo, mas uma das coisas que eu pude analisar é que esse lugar lá em Nova York onde a Petra se graduou, que é o Barnard College, ele é filiado à Columbia University. A Columbia University, ela é, para quem não sabe, né, talvez as pessoas não saibam, mas essa informação aí ela é acessível a todos, né? Quando a escola de Frankfurt, lembra da escola de Frankfurt, que tinha lá o patrocínio lá do Felix Weil, e aí foi criado o Instituto de Estudo Sociológico de Frankfurt, que aí foi em 1924, né, salvo engano aí, foi criado. E aí lá você tinha mentes como Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Max Horkheim. Logo depois você tinha Erich Fromm, né, participante do pensamento marxista lá na época, que era a junção na realidade do pensamento de Freud com Marx, e aí culminou nesse pensamento, né, na teoria crítica, né, na teoria crítica, que foi defendida por Marcuse, por Horkheim, por Jürgen Habermas, Erich Fromm. E essa galera, quando saiu lá da Alemanha por conta da Segunda Guerra Mundial, né, por conta do avanço já do exército do Hitler e tudo mais, né, a perseguição aos judeus, porque a maioria deles eram judeus, eles migraram para outros lugares da Europa, né, Paris e tal, e depois foram levar essa ideia da escola de Frankfurt para o berço do capitalismo, que era justamente onde? Columbia University. Então acho que ali tem algumas raízes, né, que acabaram por influenciar também na maneira da senhora Petra pensar, né? Eu só acho, né, não tenho certeza, isso é só uma especulação, né, mas não é muito difícil associar isso, né? Outra coisa que eu queria falar para encerrar, sem criar muitos argumentos intuitivos, né, vamos basear mais na lógica, indutivos, né, argumentos indutivos, né, vamos mais pela lógica. A senhora Petra, ela também cria, falando do documentário em si, ela também cria uma narrativa onde ela cria estereótipos, né? Vim aqui colocar o meu ponto de vista sobre esse documentário, que inclusive a Netflix está bombando, porque eu recebi até um alerta lá, porque eu assisto algumas coisas, alguns documentários, muita coisa ligada à política, né? O que tem de política lá eu assisto. Então eu já estava em destaque lá para mim assistir. Queria perguntar pro pessoal do Netflix também, né? Tem o CEO lá do Netflix, o Ted Sarandos, né? Que é o CEO do Netflix, se a causa progressista tem alguma coisa a ver com essa repercussão que o Netflix está dando. Porque assim, eu acho que até há uma certa seletividade que o Netflix faz, senhor Ted Sarandos, porque colocar pautas progressistas para o povo adquirir essas informações é legal, eu acho que faz parte. Mas por que você não coloca aí no Netflix o documentário do Brasil Paralelo, 1964? Pô, um documentário maravilhoso. Você deveria deixar aí a oportunidade também para que as pessoas tivessem uma nova ideia, né, sobre certos assuntos, né? Abrir um leque de informações, né, sobre determinados assuntos onde a gente tem muita... eu entendo como manipulação de fato, né? Porque se você não tem uma pluralidade de ideias, você fica refém daquilo somente que lhe é passado, né? Então essa era mais uma coisa que eu queria dizer. Queria terminar dizendo que a senhora Petra Costa, ela fala a respeito da chegada da primavera, né? Sim, concordo. Eu vou pegar essa parte que você fez, sensacionalismo, e eu vou falar que sim, eu concordo com você. A gente vive um momento não de vertigem da democracia, pelo contrário, eu acho que a gente vive um momento de transição,
e que pode ser dito sim que é um momento de primavera, porque o inverno, que era aquele período mais tenebroso, mais frio, foi deixado para trás. E não adianta criar narrativas factoides, né, fantasiosas aí, de que você querendo libertar um cara que está preso porque foi condenado por corrupção passiva, né? Você em muitos momentos questiona até a questão da prova, né? Cadê a prova que o Lula foi condenado no caso do triplex? Minha filha, você pede recibo, nota fiscal de propina? Quem pede recibo, nota fiscal de propina? Porra, vamos ter mais, né, coerência para quem está vendo o vídeo, porque ela não tem, né? Ela está fazendo esse documentário com um propósito claro. E eu termino dizendo o seguinte, né? Que eu digo tudo isso que eu falei porque eu votei no Lula na primeira eleição dele, quando ele se elegeu, que foi a eleição em 2002 e ele começou, né, o mandato dele em 2003. Eu votei no Lula. Eu fui um daqueles milhões de brasileiros enganados pelo senhor Lula, né? Só que tem o seguinte, eu não me identifico com a ideologia marxista. Por mais que eu tenha sido influenciado num passado, eu consegui alcançar uma visão fora dessa caixa. Então, o olhar da pessoa traída vai ser sempre mais crítico do que o olhar da pessoa apaixonada, né? Que muitas das vezes a paixão cega a gente da realidade que está bem diante dos nossos olhos. Ok, senhora Petra? Foi muito legal poder falar a respeito do seu documentário, entendeu? Mas quero deixar aí o convite que você que está aí, né, vendo o meu vídeo, vá lá e assista também para tirar suas próprias conclusões, se baseie em tudo isso que eu estou falando, né? Se fundamentalize, né? Vá lá buscar fundamentos para tudo, né? Vá buscar dados, vá buscar informações e aí depois você cria a sua própria conclusão. Valeu, galera? Muito obrigado e tamo aí, tamo junto, um forte abraço.